Teleaula Parnamirim. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Carlos, da disciplina de Matemática, e hoje nós vamos falar sobre dízima periódica e potenciação no conjunto dos números racionais. Não saiam daí. As dízimas periódicas são decimais periódicos e infinitos, certo? Vamos ver os exemplos aqui, ó. Nós temos aqui, no exemplo, na letra A, temos o número menos 0,636363. Observem que o 63 ele se repete infinitamente, né? Esses três pontinhos, as reticências, indicam que ele continua, certo? Na letra B, nós temos aqui ó, o número menos 3,4656565. Então, observem que o 65 também se repete infinitas vezes. E na letra C, nós temos o número 1,777, onde a gente percebe também que o 7 fica se repetindo infinitamente. Beleza? Aqui, na letra A, nós temos, antes da vírgula, nós temos a parte inteira, certo? Após a vírgula, nós temos a parte periódica. Observem que o número 63, ele se repete, né? Pode ser um dígito, pode ser mais de um símbolo, um grupo de símbolos. O símbolo ou os símbolos que se repetem, a gente chama de período. Observando aqui na letra B, o número menos 3, ó, o número 3 está antes da vírgula, então nós dizemos que é a parte inteira. Após a vírgula, nós temos outro grupo de símbolos. Esse aqui que se destaca em vermelho, nós temos a parte periódica. O número 65, que se repete aqui, nós dizemos que é o período. E observem que aqui, ó, depois da vírgula, após a vírgula, nós temos um número que não se repete. Esse número a gente diz que é a parte não periódica. Na letra C, nós temos aqui o número 1, vai ser a parte inteira, e temos o 7 que se repete aqui, que é a parte periódica, de modo que o número 7 vai ser o período. Agora observe, aqui, no início, nós temos, na letra A, nós temos, depois da vírgula, nós só temos um grupo de elementos que se repetem. E aqui nós temos uma dízima periódica simples. Na letra B, nós temos, depois da vírgula, nós temos a parte periódica, mas nós também temos uma parte que não se repete. Essa parte que não se repete, a gente diz que é a parte não periódica, e aí nós dizemos que essa dízima é uma dízima periódica composta. A fração geratriz de uma dízima periódica. Ó, é a fração que deu origem à dízima periódica, certo? Para obtermos a dízima periódica, a partir da fração geratriz, basta dividir o numerador da fração pelo seu denominador. Vamos ver um exemplo? Aqui nós temos o número 1/3, né? E aqui a dízima periódica. Como é que nós chegamos aqui da fração para a dízima periódica? Lembrando que a fração vai ser a fração geratriz dessa dízima aqui. Então, nós vamos dividir o numerador pelo denominador, né? Colocando aqui 1 dividido por 3, né? Como 1 é menor que 3, nós vamos colocar 0 aqui e colocar 0 e vírgula aqui no quociente. Vamos procurar um número que multiplicado por 3 dê igual ou aproximadamente 10. No caso aqui vai ser um 3, né? 3 vezes 3 vai dar 9. A gente faz a subtração aqui, ó. Então, 10 menos 9, 1. Então, a gente coloca mais uma vez 0 aqui e continua colocando aqui, ó. Outra vez vai dar novamente um 3. Então, 3 vezes 3
vai dar 9. Então, a gente outra vez faz a subtração. 10 menos 9 vai dar 1. A gente mais uma vez coloca 0 aqui e continua, certo? Então, 3 vezes 3 vai dar novamente 9. Então, menos, quando a gente fizer a subtração, vai dar 1. E observem que se a gente continuar, esse número vai ficar se repetindo infinitamente. Então, nós transformamos aqui, ó, a fração geratriz numa dízima periódica. Beleza? Agora vamos ver como escrever a fração geratriz de uma dízima periódica. No caso aqui, nós temos uma dízima periódica simples. Nós temos o número 0,555, onde o 5 se repete. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma equação. Eu vou pegar esse número aqui e vou chamá-lo de x. Então, seja x igual a 0,555, né? Coloco os 3 pontinhos aqui. Eu vou chamar isso de equação 1 e vamos escrever o seguinte. Então, a equação 1 eu posso escrever como sendo x igual a 0,555 com as reticências. Se nós pegarmos aqui e multiplicar numerador aqui, aliás, multiplicando o primeiro membro e o segundo membro, multiplicando aqui por 10, nós vamos obter, ó, uma nova equação, uma equação equivalente à primeira equação. Então, ó, eu estou multiplicando aqui por 10, então x vezes 10, 10x. E aqui, ó, multiplicando 0,555 por 10, ó, vai ficar 10 vezes 0,555. Aqui na frente, ó, fazendo esse cálculozinho, nós vamos ter 10x. E aqui eu tenho 10 vezes 0,555. A vírgula, quando multiplica-se por 10, a vírgula anda uma casa para a direita. Então, ela está aqui, ó, ela vem para depois do primeiro 5, e nós podemos escrever dessa forma aqui. Ok? Agora, nós vamos fazer a diferença pegando a equação 2 menos a equação 1. Então, vai ficar da seguinte maneira. Então, vai ficar equação 2, 10x igual a 5,555. Nós vamos fazer uma subtração aqui, ó, com a equação 1, que é x igual a 0,555, ok? Então, fazendo 10x menos x, ó, igual, eu vou pegar 5,555 menos 0,555 aqui. Ó. Fazendo esse cálculozinho aqui, ó, 10x menos x vai dar 9x. E fazendo esse número aqui, 5,555, menos esse outro aqui, ó, 0,555, nós vamos obter o número 5. Eu vou fazer esse cálculo aqui para vocês verem melhor por que dá 5. Certo? Então, aqui nós temos, ó, o número 5,555. E eu vou subtrair aqui, ó, o número 0,555. Lembrando que é vírgula abaixo de vírgula. Então, nós vamos ter, ó, se eu for fazer aqui, ó, começando aqui, eu vou ter 0, 0, 0, vírgula, porque vai ficar 5 menos 5, 5 menos 5, sempre vai dar 0 aqui, ó. Vírgula abaixo de vírgula e 5 menos 0, 5. Lembrando que 5 é a mesma coisa de 5,0, que é a mesma coisa de 5,00, certo? Então, esses valores são equivalentes, então a gente pode escrever somente o 5 aqui, tá bom? Dando continuidade aqui, nós temos 9x igual a 5, e aí nós podemos, o 9 está multiplicando, eu passo dividindo. E nós temos aqui x igual a 5 nonos. Vamos ver um outro exemplo agora, quando a dízima periódica for formada, o período forem 2 algarismos. No caso aqui, observem que o 35 é quem está se repetindo. Vamos proceder da mesma maneira, chamando x igual a 0,353535, né? Coloco os 3 pontinhos, vamos chamar isso de equação 1 e vamos fazer
análogo ao caso anterior, né? Chamando aqui a equação 1 de x igual a 0,353535. Eu agora vou multiplicar por 100. A primeira equação, essa daqui, eu vou multiplicar o primeiro membro, que é antes do sinal de igual, e o segundo membro, que é o que tem depois do sinal de igual, eu vou multiplicar agora por 100. Aí vocês poderiam me perguntar, mas professor, por que agora a multiplicação é por 100 e no caso anterior a multiplicação foi por 10? Gente, é simples. Nesse caso aqui, ó, nós temos o período formado por 2 algarismos. Então, no caso aqui, eu preciso fazer com que essa vírgula adiante 2 casas para a direita. No caso lá, quando eu estava no caso anterior, nós só repetia o 5, e aí a gente só precisava fazer a vírgula adiantar 1 casa para a direita. Então, continuando aqui, ó, multiplicando aqui por 100, nós vamos ter a segunda equação, ó, x vezes 100, 100x, multiplicando esse número aqui vezes 100, ó, vai ficar 100 vezes 0,353535. A gente pode continuar resolvendo aqui na frente, vai ficar 100x igual... Aí aqui, ó, o 0,353535 multiplicando por 100, essa vírgula ela anda 1, 2. Então, 2 casas para a direita, ela fica aqui após o primeiro 35, ok? Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a segunda equação menos a primeira equação. Então, vai ficar a segunda equação, 100x igual a 35,3535, e eu vou fazer aqui, ó, uma subtração menos a primeira equação. Quando a gente fizer isso aqui, eu vou ter 100x menos x, ó, aqui, ó. E aqui eu vou ter 35,353535 menos 0,353535, como está aqui. 100x menos x vai dar 99x. E 35,353535 menos 0,353535 vai dar somente 35. Observe que quando eu pego isso aqui, ó, esse primeiro número aqui menos esse segundo número, vai dar apenas o 35, porque essa parte aqui acaba, né, subtraindo aqui da zero, conforme a gente já fez esse cálculo anteriormente. Aqui, como 99 está multiplicando, a gente passa o 99 aqui, ó, dividindo, certo? E aí nós vamos ter aqui a fração geratriz. Beleza? Vamos continuar. Então, uma dica para encontrar a fração geratriz. É possível a gente encontrar uma fração geratriz sem nós estarmos fazendo todos esses cálculos ali. Claro que eu não ia dizer a vocês antes, porque senão vocês não iam prestar atenção na aula. E muitas vezes vocês vão fazer uma seleção para um IF, para alguma coisa, e lá vocês precisam deixar o cálculo. Quando eu encaminho minhas provas para os alunos, eu digo, ó, eu quero que faça os cálculos. Então, ó, deixa os cálculos lá. Então, eu gosto que o aluno aprenda por várias maneiras, certo? Então, é possível escrever sua fração geratriz sem necessidade de fazer os cálculos. Como é que a gente faz isso? Basta escrever o período no numerador e colocar a mesma quantidade de noves que for de algarismos formadores do período no denominador. Vamos ver alguns exemplos para a gente entender melhor? Eu tenho aqui o número menos 0,444, né, essa dízima periódica. Então, ó, como aqui, ó, então lembrando que o sinal é muito importante que a gente coloca aqui, ó, observem que o período aqui é o número 4, certo? Então, eu vou escrever o 4 aqui. Como o período ele é formado apenas por um algarismo, então basta a gente colocar aqui o número 9, certo? Agora vamos observar nesse segundo caso aqui, que essa dízima periódica, o número 123, ele fica se repetindo aqui. Então, como é que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar o período, certo? 123, no caso aqui a dízima é positiva, e aí nós vamos, ó, colocar 3 noves. Por que eu coloquei 3 noves? Porque o período aqui é formado por 3 algarismos. E mais um exemplo, nesse caso aqui é um número negativo. Observem que o 47 está se repetindo.
Então, nós vamos colocar menos, colocamos o 47, que vai ser o período. Como ele é formado por 2 algarismos, nós colocamos 2 noves. Dando continuidade, nós vamos ter as dízimas periódicas compostas, certo? Agora, observe que aqui nesse exemplo da letra C, eu tenho o número menos 0,53333. Veja que o 3 aqui ele se repete. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou proceder da mesma maneira do caso das dízimas simples, com algumas observações diferenciadas. Então, vamos olhar como é que vai ficar. Então, ó, seja x igual a 0,533333. Observem aqui que eu não vou trabalhar com o sinal agora, porque o cálculo vai ser praticamente idêntico. Então, o sinal, nesse momento, o sinal não vai ser tão importante. Lembrando que lá no final, você não pode esquecer de colocar esse sinalzinho de menos aqui, certo? Então, nós vamos encontrar aqui, ó, seja x igual a 0,53333, eu vou chamar isso de equação 1 e vamos escrever o seguinte, ó, chamando isso aqui de equação 1, eu vou proceder da mesma forma, multiplicando por 10, conforme nós fizemos no caso anterior. Então, ó, quando eu multiplicar a primeira equação por 10, eu vou ter, ó, x vezes 10, 10x, e aqui, ó, esse número aqui, 0,5333 vezes 10, que aqui na frente, ó, vai ficar 10x igual, ó. Quando eu multiplico por 10, a vírgula anda uma casa para a direita, então 5,333. Pessoal, é interessante a gente perceber aqui, ó, no caso anterior, nós pegamos a segunda equação e tiramos, né, a primeira. Ou seja, nós pegamos a segunda menos a primeira. Nesse caso aqui, observe que se eu pegar aqui, vamos ao 4. Se eu pegar aqui a equação 10x, que é a segunda, igual a 5,333, e se eu pegar a primeira equação aqui, ó, x igual a 0,5333, observe que se eu fizer esse cálculo aqui, a subtração, aqui eu vou ter 9x. Mas observem que eu teria que colocar vírgula abaixo de vírgula aqui, ó. Então, se eu colocar 5,333 menos 0,5333, aquela minha subtração que eu estava fazendo, utilizando vírgula abaixo de vírgula, aqui vai dar 0, né? Se eu continuar aqui, ó, aqui vai dar 0. Mas aqui, ó, não vai dar certo. E aí nós vamos continuar ainda com uma coisa que não vai ser muito legal. Então, vamos corrigir isso aí. Ali na frente, certo? Vamos corrigir isso aqui. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, ó. Para corrigir isso, nós vamos pegar a primeira equação e vamos multiplicá-la por 100. E vamos obter uma terceira equação. Então, ó, pegando a primeira equação, x vezes 100, 100x, e esse número aqui, 0,53333, multiplicando por 100, ó, vou deixar indicado aqui, resolvi aqui na frente, a equação 3, nós vamos ter, ó, 100x, ó, igual a 100 vezes 0,333, como é vezes 100, a vírgula anda uma, duas, então ela vai para depois do 53 aqui, ó, então vai ficar dessa forma. E aí, eu posso fazer agora esse meu cálculo, né, ó, pegando agora não a segunda menos a primeira, mas eu posso pegar a terceira menos a segunda, porque, ó, observe que depois da vírgula, eu só vou ter agora o período, né? Ou seja, os símbolos idênticos. E aí, quando eu fizer a subtração, agora vai dar certo. Vamos ver como é que fica? Então, fazendo a diferença 3 menos 2, ó, pegamos a equação 3 e vamos subtrair aqui, ó, a equação 2, que vai ficar da seguinte maneira. Então, vai ficar 100x menos 10x igual a 53,333 menos 5,333. Aqui, 100 menos 10 vai dar 90, então 90x igual 53,333 menos 5,333. Isso aqui, ó, vai dar 48. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo x igual a 48
90 avos, né, porque o 90 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. E eu posso simplificar essa fração aqui, 48 90 avos. Observem que o 48 e o 90 são números divisíveis por 6. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Quando eu dividir aqui, ó, por 6. 48 dividido por 6, 8. 90 dividido por 6 dá 15. Logo, eu posso escrever que a dízima periódica aqui composta, menos 0,53333, pode ser igual aqui a nossa fração geratriz, menos 8 quinzeavos. Lembram do sinalzinho de menos lá do início? Ó, não pode esquecer, tá bom? Vamos continuar aqui. Agora, nós vamos falar sobre potenciação com números racionais, tá bom? Vamos partir aqui de um enunciado. Dado um número racional A e um número natural N, a expressão A elevado a N chama-se potência e representa uma multiplicação de N fatores iguais ao número A. Aí você pode dizer, professor, mas que coisa esquisita essa linguagem aí, falando em A, falando em N, né? Vamos ver aqui com a simbologia matemática como é que fica. Ó, A elevado a N igual a A vezes A vezes A. Veja que esse A se repete várias vezes, certo? N vezes, porque N vai ser o expoente aqui, ele indica a quantidade de vezes que esse A vai se repetir. Gente, essa parte aqui, essa linguagem matemática, tem gente que não gosta muito. Porque essa linguagem é esquisita, é ruim da gente compreender, mas é importante que a gente insista um pouco mais lendo isso aqui. Por quê? Porque isso é uma linguagem diferente. Só a matemática ela tem essa linguagem diferente, é tanto que ela é colocada num grupo à parte, ela fica sozinha, né? Na BNCC a matemática fica sozinha, então é importante que a gente também aprenda essa linguagem simbólica da matemática, certo? Vamos ver aqui um exemplozinho bem simples, lá quando a gente fazia o 6º ano, de uma potência. Ó, eu tenho aqui 2 elevado a 5 igual a 32. Lembrando que o 2 aqui, ó, ele é a base da potência. O númerozinho que fica aqui um pouquinho à direita, um pouquinho acima, a gente chama de expoente. E o resultado dessa operação aqui é o que a gente chama de potência, né? Quem repete aqui vai ser a base, a quantidade de vezes que o expoente determina, e aí a operação que a gente faz no meio vai ser uma multiplicação, certo? Aqui foi só para a gente relembrar os termos da potenciação. Vamos ver os exemplos aqui na frente. Ó. Aqui eu tenho 10 ao cubo igual, o 10 ele se repete 3 vezes, porque o expoente aqui é 3. Então eu tenho aqui, ó, 10 ao cubo vai ser 10 vezes 10 vezes 10, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Aqui a letra B, ó. A base agora vai ser o 0,5. 0,5 elevado à quarta potência. Observe aqui, ó, que ele vai se repetir aqui 4 vezes. E aí nós vamos ter 0,5 vezes 0,5 vai dar 0,25. 0,25 vezes 0,5 vai dar 0,125. 0,125 vezes 0,5 vai dar 0,0625, né? Esses cálculozinhos aqui vocês vão fazer como exercício aí na casa de vocês, tá bom? Agora vamos ver aqui a letra C. Agora eu tenho o número menos 1/3 ao quadrado. É muito importante também que esse parênteses, quando você estiver trabalhando com potência, que ele pegue os dois números que estão aqui, certo? Porque senão apenas o primeiro ou o segundo vai estar elevado ao expoente. Então, quando esse expoente for pai, isso vai ter uma alteração significativa, né? Então, nós temos aqui menos 1/3 ao quadrado vai ser igual a menos 1/3 vezes menos 1/3. Observe aqui, ó, que nós repetimos a base menos 1/3 duas vezes. Por quê? Porque o expoente é 2. Como o expoente é 2, a gente repetiu 2 vezes. Então, agora eu faço o jogo de sinal, porque eu tenho uma multiplicação de frações. Então, vai ficar menos por menos, vai dar mais. Multiplicando 1 vezes 1 dá 1, e 3 vezes 3 vai dar 9, certo? Continuando aqui.
A potenciação, dado um número, dado um número racional A elevado ao expoente 1 vai ser igual a A, certo? Olha que propriedade interessante, né? Que situação, que definição interessante, né? Vocês estão gostando, né? A elevado a 1 é igual a A. É isso mesmo, é para você mesmo. Aí se inscreve lá no canal. Vamos continuar aqui para a gente entender. Significa dizer que qualquer número elevado a 1 vai ser igual a ele mesmo. Só isso, 3 elevado a 1 igual a 3. Menos 2,3 elevado a 1 vai ser igual a menos 2,3. Menos 1/3 elevado a 1 vai ser igual a menos 1/3. Agora vamos ver essa outra propriedade. Dado um número racional A, desde que esse número seja diferente de 0, nós vamos ter que A elevado a 0 igual a 1. Então, significa que 3 elevado a 0 vai ser 1. Menos 2,3 elevado a 0 vai ser 1. Menos 1/3 elevado a 0 vai ser 1. Lembrando que não se define a expressão 0 elevado a 0. Continuando, nós vamos ter as propriedades de potência. Produto de potência de mesma base. Olha o que a gente vai fazer. Repetimos a base e somamos os expoentes. Observem que aqui no exemplo, na letra A, eu tenho as bases menos 2, são iguais. Aqui no meio uma multiplicação. Eu vou repetir a base, o menos 2, e vou somar os expoentes. 3 mais 2. Então vai ficar menos 2 elevado a 5. Aqui a base é igual, Então, multiplicação, repete a base e soma os expoentes. 5 mais 2, 7. E aqui também, base 1,2, no meio multiplicação, repete a base, soma os expoentes. 2 mais 1 daqui, mais 3 aqui, 6. Lembrando que o 1 aqui não aparece, mas existe. E o quociente de potência de mesma base, ou seja, a divisão. Então, repetimos a base, subtraímos os expoentes. Observem que aqui a base é 2, no meio menos 2, no meio uma divisão. Então, vou repetir a base, subtrair os expoentes. 3 menos 2. Então, vai ficar menos 2 elevado a 3 menos 2, 1, ou simplesmente menos 2. Observem que aqui a base é igual, repete a base e faz a subtração. 5 menos 2, 3. 1,2 elevado a 12 vai ser dividido por 1,2, repete a base, subtrai os expoentes. 12 menos 1 daqui, não aparece, mas a gente tem que lembrar dessa informação, vai dar 11. Ok? Potência de uma potência, já estamos quase finalizando aqui a nossa aula. Nós vamos repetir a base e vamos multiplicar os expoentes. Veja bem, eu tenho uma potência cujo expoente é uma potência também. Aliás, eu tenho uma potência, a base aqui é uma potência e aqui nós temos um expoentezinho aqui também. Então, vou repetir aqui, o menos 2 e multiplicar os expoentes. Então, 3 vezes 2. Então, vai ficar menos 2 elevado a 3 vezes 2, 6. Olha outro exemplo. Eu tenho menos 1,2 elevado a 3, isso tudo está elevado a 4. Então, vai ser menos 1,2 elevado a 3 vezes 4, que vai ser menos 1,2 elevado a 12. Na letra C eu tenho aqui, menos 1/3 elevado a 5, isso tudo ao quadrado vai ficar menos 1/3 elevado a 5 vezes 2, que vai ficar menos 1/3, 5 vezes 2, 10. Ok? E para finalizar, nós temos potência de um produto, nós vamos fazer o seguinte, elevamos cada fator a esse expoente. Eu tenho aqui 2 vezes 3 vezes 5, isso elevado a 3. Então, eu vou escrever o 2 elevado a 3, o 3 elevado a 3 e o 5 elevado a 3. Né? Olha outro exemplo aqui. Vai ficar menos 2 vezes mais 3, isso tudo ao quadrado. Então, a gente distribui, vai ficar o menos 2 elevado a 2 vezes o 3 ao quadrado. Ok?
Bom, gente, nós estamos finalizando aqui a nossa aula, o tempo bem curto. Vou deixar aqui esse exercício para vocês fazerem em casa, certo? Então, é uma aplicaçãozinha dessa aula aqui, como o tempo é curto, vou deixar para vocês fazerem em casa. Já vou sugerir aqui as atividades, ó. Veja bem. Qual câmera, minha produção? Essa? Pode ser essa daqui? Essa? Aqui, né? Ó, veja bem. Vem aqui comigo, ó. Tem gente que fica reclamando o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, 4 páginas que eu passei para vocês fazerem de exercício. Tem colega meu que diz assim, professor, mas você passou muita página. Eu concordo, não estão reclamando. Gente, eu estou sugerindo, ó. Eu coloquei aqui como sugestão para vocês fazerem as atividades. Esse material é do livro que o município adotou, A Conquista da Matemática, de Giovanni, né, Júnior Castrucci. Então, se você não tem esse livro na sua escola, procure seu diretor, procure o seu coordenador, fale com o seu professor. No mínimo que eles podem fazer, se você não tiver o livro, é conseguir ir lá, xerocar alguma coisa, dar um jeitinho, mas, ó, eu vou indicar aquilo que eu acredito. Então, se eu acredito que o aluno vai aprender, se ele fizer aqui várias atividades, então eu vou orientá-los dessa forma, tá beleza? Aproveitem, se inscrevam no meu canal lá no YouTube, sigam meu Instagram, está aqui, o meu e-mail, sigam lá. E é isso, gente. Tenham uma excelente semana.